Então, esse slide aqui resume bem questões básicas de integridade do plano de contas aplicado ao setor público. Tá? Nós temos que identificar as três naturezas de informações: patrimonial, orçamentária e de controle. Saber quais as classes compõem cada natureza. Saber que patrimonial compõe a classe 1 ativo, classe 2 passivo mais PL, classe 3 variações patrimoniais diminutivas, classe 4 variações patrimoniais aumentativas, tá? E que os lançamentos dentro da natureza patrimonial vão se processar entre as classes 1, 2, 3 e 4, conforme a figurinha abaixo. Que na natureza de informação orçamentária, os lançamentos vão se processar dentro da natureza orçamentária, entre a classe 5 e a classe 6, tá? E que dentro da natureza de controle, os lançamentos vão se processar dentro da classe 7 e classe 8. Saber a regra de integridade dos lançamentos, débitos e créditos devem ocorrer na mesma natureza de informação. Foi o que nós acabamos de falar. Logo, vamos inserir novamente o esquema que resume todas as informações acima destacadas. Os lançamentos devem debitar e acreditar contas que apresentam a mesma natureza de informação, como nós vimos. Uma questãozinha de lançamentos típicos no setor público envolvendo o plano de contas para que, após esse slide, nós possamos ingressar em lançamentos contábeis típicos, tá? Uma questãozinha da STN, da Secretaria de Tesouro Nacional, para o registro da venda de um ativo imobilizado com ganho, quanto à natureza patrimonial da informação, são utilizadas contas apenas. Então, ativo imobilizado é da classe 1, com ganho quer dizer que teve uma VPA, um aumento no PL. Beleza? Então, aqui é a classe 4, tá? Então, classes 1 e 4. Classe 1, ativo. Classe 1, ativo. Classe 3, VPD. Classe 1, ativo. Classe 4, a VPA, e aqui teria uma regra de integridade, que o lançamento só se processa na natureza patrimonial, não envolveria a natureza orçamentária. Aqui é a mesma situação, não envolveria a natureza de controle, tá? A regra de uma inconsistência. Vamos chamar nosso gabarito e percebemos que está correto. Então agora nós entramos na matéria que vai ser o objeto da nossa P1, tá? Lançamentos típicos do setor público. Lançamentos típicos do setor público. A seguir, destacamos os principais lançamentos que podem ser alvo de exigência na sua prova. Vamos lá. Previsão da receita orçamentária. Tá? A previsão da receita orçamentária ela acontece na natureza orçamentária. Tá? Natureza orçamentária. E o primeiro lançamento ele ocorre aqui na horizontal, como nós vimos naquele primeiro slide. Tá? Então, o lançamento de previsão inicial da receita a receita a realizar, onde se carrega o saldo da previsão inicial na receita que vai ser realizada. Tá? Então, aqui a gente carrega o saldo, tá? Do controle da aprovação do orçamento para o controle da execução do orçamento. Beleza? Então, aqui é o lançamento inicial que ocorre na horizontal, ao primeiro lançamento que ocorre na horizontal da previsão da receita, beleza? Entre as classes 5 e 6 de natureza orçamentária. Tá aqui o lançamento, tá? Então, é como se a gente pegasse aqui o racionete de previsão inicial da receita e o racionete de receita a realizar, tá? E aqui foi previsto na LOA, aqui na receita, foi previsto 10. Então, seria um lançamento a débito na previsão inicial da receita de 10 e um lançamento a crédito na receita a realizar, estimando a receita
para o exercício financeiro. Perfeito? Então, nós vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é a fixação da despesa, que também ocorre na horizontal. Tá? É um lançamento que ocorre na horizontal. Aqui embaixo foi exposto o lançamento com os códigos do plano de contas: dotação inicial, debitando dotação inicial e acreditando crédito disponível. Em forma de razonete, seria dotação inicial, tá? Vamos supor que na LOA, na despesa, foi fixado um valor de 10, tá? E aqui o crédito disponível. Então, foi disponibilizado aqui um cheque de 10 e a gente carrega esse saldo para o crédito disponível de 10 aqui também. Tá? O lançamento ocorre na horizontal, conta 5, conta 6, dotação inicial a crédito disponível. Esse é o lançamento de fixação da despesa orçamentária. Vamos para o reconhecimento do crédito tributário por competência, tá? Que é no momento do fato gerador. O reconhecimento do crédito tributário por competência pode ser um exemplo, o caso do IPTU, que nós vimos trabalhando até então, em que o fato gerador ocorre em 1º de janeiro, tá? O IPTU. O IPTU, fato gerador, ocorre em 1º de janeiro. Então, a partir daqui, o município já faz o lançamento, porque já ocorreu o fato gerador e já faz o registro por competência no lançamento, que vai afetar somente o sistema patrimonial, não afeta o sistema orçamentário. Tá? Lançamento. Em que vai envolver a classe 1, ativo, e a VPA, porque já registra a receita, aumentando o PL do município, porque aquele município, a partir de então, já inscreveu o crédito fiscal e identificou a pessoa que lhe é devedora. Então, nós temos aqui débito na classe 1, créditos tributários a receber, e crédito na classe 4, VPA de impostos. Repara que o lançamento ele ocorre na natureza da informação patrimonial. Tá? Então, aqui é a natureza da informação patrimonial. Beleza? Patrimonial. Em forma de razonete, isso daqui ficaria assim: crédito tributário a receber com o atributo P e VPA de impostos. Vamos supor aqui que chegou em 1º de janeiro e o município tem direito a arrecadar, pela propriedade territorial urbana, um valor de 20. Então, debita créditos tributários a receber no valor de 20 e credita a receita no valor de 20. Tá? Isso daqui é mais um lançamento típico, reconhecimento do crédito tributário por competência. Vamos partir para o próximo. A arrecadação de tributos posterior ao fato gerador. Tá? Na arrecadação, nós vamos envolver aqui a natureza orçamentária. E na natureza orçamentária, aqui que eu estou separando em vermelho, na natureza orçamentária, os demais lançamentos, exceto o primeiro, serão na vertical, conforme nós vemos aqui. Tá? Na arrecadação, debita-se receita a realizar e credita-se receita realizada. Tá? Então, a gente pode ver aqui que o lançamento inicial foi previsão da receita de 10, debitando a receita a realizar, creditando o valor de 10. Perfeito? No momento da arrecadação, no momento posterior, nós vamos
debitar receita a realizar, nós vamos carregar esse saldo para cá e vamos creditar receita realizada. Receita realizada. Vamos carregar essa receita realizada para cá. Essa parte de controle de devedores e credores não será cobrada na prova de vocês, tá? No momento da arrecadação, vai debitar a caixa, pois vai entrar o dinheiro aqui no caixa equivalente caixa e vai dar baixa no crédito a receber, tá? Na natureza de informação patrimonial. Então, na arrecadação, nós vamos envolver o sistema patrimonial e o sistema orçamentário e de controle orçamentário. Então, vai ter lançamento no sistema orçamentário, como eu demonstrei aqui, vai ter lançamento na natureza patrimonial, na natureza orçamentária, e vai ter lançamento também na natureza de controle, tá? Para fins de prova, não será cobrada a natureza de controle. Aqui está o lançamento de débito em caixa equivalente de caixa e crédito tributário a receber. Vamos partir para o próximo. E aqui nós temos o lançamento referente à tela anterior da receita realizar, receita realizada. A gente pode perceber que a gente vai carregando os saldos, né? A gente, no lançamento inicial, nós debitamos a conta 5, tá? Previsão inicial da receita, creditamos a conta 6, receita a realizar. Depois nós carregamos esse saldo da receita a realizar para receita realizada quando da ocorrência do fato gerador. Perfeito? E aqui nós temos a movimentação na natureza de controle, controle da disponibilidade de recursos e a disponibilidade por destinação de recursos. Também fazendo parte da arrecadação de tributos posterior ao fato gerador. Então, na arrecadação envolveu 3 naturezas, envolveram o sistema patrimonial, orçamentário e de controle para nós fazermos o registro dos lançamentos contábeis aplicados ao setor público. Aqui eu trouxe uma questãozinha do ISS-SP. O registro da arrecadação de uma receita tributária, quanto à natureza orçamentária da informação, utiliza apenas o registro da arrecadação de uma receita tributária. Quanto à natureza da informação orçamentária, o registro da arrecadação vai utilizar somente as classes 6, né, conforme nós vimos. O primeiro lançamento vai ser entre as classes 5 e 6, e os demais lançamentos eles serão na vertical. Tá aqui nosso gabarito, tá correto, e vamos partir para a próxima. Tá aqui. Demais lançamentos na vertical, receita a realizar, receita realizada. Aqui basicamente é aquilo que eu falei, a gente vai carregando os saldos. A arrecadação de tributos concomitantemente ao fato gerador, tá? Vai envolver a natureza orçamentária, a gente vai carregando os saldos, vai envolver a natureza de controle, lançamento na horizontal, tá? Dentro da natureza de controle, é que é o lançamento vertical dentro da natureza orçamentária. E aqui é o lançamento que, como arrecador, junto concomitantemente ao fato gerador, a VPA de impostos, tá? Concomitantemente com o aumento do ativo. Tá aqui o lançamento. E nós vamos partir para a próxima. A contratação de operação de crédito. Operação de crédito, entra dinheiro no caixa, vai mexer com natureza patrimonial e gera obrigação, o aumento do passivo. Tá? Isso aqui é uma receita de capital, é um fato permutativo, é uma mutação. Na natureza da informação, e aqui é a natureza da informação patrimonial. Aqui na natureza de informação orçamentária,
nós vamos ter o lançamento na vertical, da receita a realizar, receita realizada, e o lançamento de controle. Tá? Então, aqui os lançamentos: débito da conta 1, crédito na conta 2, gerando a obrigação e a entrada do dinheiro no caixa. A natureza da informação orçamentária referente à receita a realizar e receita realizada, e a questão da natureza de controle: controle da disponibilidade de recursos e disponibilidade por destinação de recursos. Continuando nos lançamentos típicos do setor público, nós temos a contratação de serviços por meio do empenho. Tá? Então, fez lá a licitação e empenhamos para cumprir determinado compromisso da administração pública. Então, vai influenciar na natureza de informação orçamentária, tá? O empenho orçamentário e de controle. Então, o empenho só mexe no subsistema orçamentário. Beleza? Está aqui o lançamento: crédito disponível a crédito empenhado a liquidar. Tá? Aqui, como exemplo, é a mesma coisa, a gente vai carregando os saldos. A gente tem a conta 5 aqui no lançamento da horizontal, da dotação inicial, debitando a classe 5 da dotação inicial, e a gente acredita a classe 6, que a gente tem o crédito disponível. Para carregar o saldo do crédito disponível para crédito empenhado a liquidar, quando a gente realiza a obrigação por meio do empenho, ato de emanado de autoridade competente, pendente ou não de implemento de condição, nós carregamos o saldo do crédito disponível para o crédito empenhado a liquidar. Quando se processar a entrega do bem, do produto ou serviço, nós vamos debitar o crédito empenhado a liquidar e nós vamos creditar o crédito empenhado liquidado a pagar. Beleza? E aqui vai influenciar a natureza de informação de controle também, tá? Mas a natureza de informação de controle não vai ser cobrada em prova, tá? Então nós temos que saber que a previsão, a fixação e o empenho vão afetar somente o sistema orçamentário, tá? O lançamento vai afetar somente o sistema patrimonial. Tá? As receitas extra-orçamentárias vão afetar somente o sistema patrimonial. Isso daí nós vamos ver na apostila do professor Ladeira mais à frente. Patrimonial. Tá? Então, previsão, fixação e empenho afeta somente o sistema orçamentário. Lançamento, somente o sistema patrimonial. Receitas extra-orçamentárias, somente o sistema patrimonial. No que tange a contratação de serviços, tá? Registro do contrato, que é um ato potencial de gestão que pode afetar o patrimônio, vai envolver a natureza da informação de controle. Tá? Vai envolver aqui a natureza da informação de controle. E que a gente realiza um débito na conta 7, controle de devedores, obrigações contratuais, e realiza um lançamento a crédito na classe 8, o controle de devedores em execução de obrigações contratuais. Tá? Simplariamente, no slide passado, eu falei que o empenho ele vai afetar somente o sistema orçamentário para fins de nossa prova, tá? Mas ele afeta também por meio da natureza de controle também, tá? O empenho. Beleza? Mais à frente nós vamos ver no slide que tem na apostila do professor Ladeira os lançamentos que vão influenciar no case que ele disponibiliza para a gente poder fazer em sua apostila. Tá? Então, o lançamento para contratação de serviços, registro de contrato, vão influenciar somente na natureza de controle, chamado antigamente de compensação. Tá?
Execução e liquidação de serviços previamente contratados. Débito na VPD diminutiva gerou a despesa e gerou a obrigação. Tá? Então, aqui vai influenciar na natureza patrimonial, no sistema patrimonial. Beleza? Porque aqui vai gerar uma VPD. Geralmente isso ocorre quando a despesa é uma despesa corrente. Tá? Quando é capital, geralmente gera uma variação qualitativa. Não vai impactar no PL. Dizer que é qualitativo quer dizer que não vai impactar no PL, no patrimônio líquido, na situação líquida, que vai ser apenas uma permuta entre elementos do ativo ou do passivo. Tá? Então, a execução e liquidação de serviços previamente contratados vai, quando gera VPD, vai gerar registro no sistema patrimonial, no sistema orçamentário, aqui na natureza orçamentária, por meio de débito em crédito empenhado a liquidar, devedora, e crédito em crédito empenhado liquidado a pagar. Tá? E vai influenciar também na natureza de controle. Tá? Então, gera um débito em execução de obrigações contratuais e um crédito em execução de obrigações contratuais executadas. E uma disponibilidade por destinação de recursos comprometidas pelo empenho e uma disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação. Isso aqui na natureza de controle. Beleza? Então, tá aqui o lançamento, que envolve a natureza patrimonial com a VPD de serviços e a obrigação de pagar fornecedores. No caso da aquisição de um bem, o lançamento seria. Então, aqui nós estávamos tratando de serviços previamente contratados. Agora, no caso de um bem, nós vamos na aquisição de um bem. Ou seja, vai gerar um registro no sistema patrimonial, tá? Na natureza da informação patrimonial, vai debitar o ativo imobilizado e vai acreditar, ou seja, houve um aumento do ativo e um aumento do passivo, com a variação qualitativa, tá? Vai influenciar o sistema orçamentário. Aqui tem a natureza de lançamentos de natureza orçamentária, débito, conta 6 e crédito em conta 6, crédito empenhado a liquidar, crédito empenhado liquidado a pagar, e vai gerar registro também nas contas de natureza de controle. Tá? Reforço que para a nossa prova não será exigido lançamentos em natureza de controle, mas não posso ser omisso e tenho que informar os senhores que, no caso da aquisição de um bem, além dos registros no sistema patrimonial e orçamentário, vai gerar registro também na natureza de controle por meio de débito na conta 8, crédito na conta 8, de execução de obrigações contratuais a execução de obrigações contratuais executadas, e débito em disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho, e crédito em disponibilidade de destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias. Assim sendo, nós passamos ao próximo slide e percebemos que o pagamento por serviços executados previamente contratados vai envolver crédito em caixa, vai reduzir o caixa e vai baixar a obrigação com o fornecedor, né? Vai debitar aqui o fornecedor. Então, vai envolver um lançamento nas contas patrimoniais e de natureza patrimonial também, tá? Lembrando que 3 e 4 também são contas patrimoniais, mas de resultado, tá? E vai gerar lançamento na natureza da informação orçamentária, por meio do débito no crédito empenhado liquidado a pagar, e no momento do pagamento, né, crédito empenhado pago, crédito. Aqui reduziu o caixa e baixou a obrigação com o fornecedor. E sempre que envolver recursos financeiros, envolve as contas de controle que, reforço, não serão cobradas na nossa avaliação. Disponibilidade de destinação de recursos comprometida por liquidação e disponibilidade por destinação de recursos utilizada credora. Aqui estão os lançamentos, débito na conta 2, crédito na conta 1, tá? Utilizou-se recursos de caixa equivalentes de caixa
e baixamos a nossa obrigação com fornecedores, pagamos fornecedores. Gerou registro, que a gente vai carregando os saldos, né? A gente vai carregando os saldos. Na natureza da informação orçamentária, crédito empenhado liquidado a pagar e crédito em crédito empenhado liquidado pago. Então, quanto ao registro das transações típicas, nós temos no material do professor Dr. Valdir Jorge Ladeira as páginas em que ele disponibiliza os atos e fatos orçamentários, o sistema orçamentário, o sistema patrimonial, tá? Que representa os antigos sistema financeiro e patrimonial, ou seja, o subsistema financeiro ele foi agregado ao sistema patrimonial. Então, o sistema patrimonial hoje é representado pelo sistema financeiro e patrimonial. E nós temos aqui o antigo sistema de compensação, que hoje em dia são as naturezas de controle. Tá? No que tange as receitas orçamentárias, tá? Nós temos o ato e fato da previsão da receita. Então, nós debitamos a previsão inicial da receita, conta 5, contra a conta 6, tá? De receita a realizar corrente, lembrando que corrente é representado pelo dígito 3 e capital é representado pelo dígito 4. Tá? A categoria econômica corrente é 3, a categoria econômica capital é representada pelo dígito 4. Então, nós temos na previsão da receita débito em previsão inicial da receita e crédito em receita a realizar corrente, tá? E crédito em receita a realizar capital. Não temos lançamento no sistema patrimonial. Quanto ao lançamento do crédito fiscal, exemplos, tributos, multas e aluguéis, nós não temos lançamentos no sistema orçamentário e aqui representa a VPA, representa o fato gerador. Tá? Então aqui nós temos receita a receber, tá? Conta 1 contra conta 4. Lançamento típico receita a receber, crédito em variação patrimonial aumentativa, receita corrente. Na arrecadação e no recolhimento, nós vamos ter lançamentos no sistema orçamentário, no sistema patrimonial e no sistema de controle. Tá? Como bem lembrado aqui na apostila do mestre, não será cobrado sistema de controle. Tá? Então, na arrecadação e recolhimento, nós teremos receita a realizar corrente, debitando e creditando receita realizada corrente. Débito em receita a realizar capital, crédito em receita realizada capital. Tá? Isso no momento da arrecadação. No momento do recolhimento, nós debitamos a conta única, aumento o ativo e crédito em receita a receber já lançada. Você dá a baixa desse direito, tá? Dá a baixa do direito, conta 1 com conta 1. Banco conta única, conta 1, com a VPA 4, tá? 10 ainda não lançadas. Débito no banco conta única. Crédito em dívida ativa, corrente por mutação. Isso aqui é na cobrança da dívida ativa, tá? Então, isso aqui é a cobrança da dívida ativa, tá? Cobrança da dívida ativa. Crédito em bens por alienação de bens. Crédito em empréstimos contraídos de longo prazo, créditos em empréstimos conseguidos de longo prazo e crédito em variação aumentativa, transferência de capital, que aqui é a única efetiva. Tá? Todas essas daqui são por mutação, não tem impacto no PL. Beleza? E afetaria também o sistema de controle, disponibilidade, fonte de recursos, corrente de capital, a disponibilidade financeira. Isso aqui nós vamos ver no case do professor que nós vamos resolver em sala de aula. Nós temos também atos e fatos quanto à despesa. Aqui está disponibilizado o sistema orçamentário, o sistema patrimonial, o sistema de compensação, o atual sistema de controle. Tá? Representa a natureza de informação de controle. Aqui nós temos as despesas orçamentárias,
E na fixação da despesa, nós temos lançamento nos sistemas orçamentário e de controle também, tá? Aqui também na previsão da receita também, nós teremos lançamentos aqui no de controle. Aqui é uma visão simplificada para a gente poder fazer o exercício. Mas para concurso, vocês teriam que se atentar nessa questão que também envolveria controles, esses lançamentos daqui da previsão da receita e da fixação da despesa. Mas como aqui são para fins acadêmicos, a fixação da despesa, simploriamente, nós iremos debitar o orçamento da despesa e creditar créditos disponíveis correntes, crédito disponíveis capital. Tá? Não tem lançamento no sistema patrimonial. Empenho, nós vamos debitar crédito disponível corrente e creditar despesa empenhada corrente. Nós vamos debitar crédito disponível capital e debitar a despesa empenhada capital. Na liquidação sem pronto pagamento, nós vamos realizar os lançamentos no sistema orçamentário e no sistema patrimonial, por meio do lançamento de débito em despesa empenhada corrente e crédito em despesa liquidada corrente, despesa empenhada capital, despesa liquidada capital. No sistema patrimonial, irá importar nos lançamentos de débito da variação patrimonial diminutiva, despesa corrente, crédito em pessoal e encargos a pagar, crédito em fornecedores. E débito, estoque de material de consumo, bens móveis e imóveis e crédito em fornecedores. Aqui na aquisição, né, de bens móveis e de material de consumo. Aqui gerou obrigação com o pessoal e com fornecedores. Tá? E ainda geraria aqui lançamento no sistema de controle, na natureza de informação de controle, por débito na disponibilidade financeira e crédito na disponibilidade de fonte de recursos correntes ou capital. Tá? Na liquidação com pronto pagamento, apenas para empréstimos concedidos e amortização de empréstimos contraídos. Isso daqui se dá porque o exemplo do case envolve essas contas. Então, para fins acadêmicos, o que nós vamos estudar vão ser esses lançamentos daqui, tá? Então, na liquidação com pronto pagamento, apenas para empréstimos concedidos e amortização de empréstimos contraídos, nós vamos realizar despesa empenhada a capital e crédito despesa liquidada a capital, débito em despesa liquidada a capital, crédito em valores pagos. E no sistema patrimonial, débito em empréstimos concedidos de longo prazo, débitos em empréstimos contraídos de longo prazo e crédito em conta única. Pagamento. Tá? No pagamento, irá importar lançamentos no sistema orçamentário e no sistema patrimonial. E os atos e fatos que nós temos no case envolvem essas contas daqui, tá? Por isso que só estamos apresentando, estudando essas contas aqui no momento. Débito em despesa liquidada corrente, débito em despesa liquidada capital, valores pagos. E no sistema patrimonial, pessoal, encargos a pagar, debitamos fornecedores e creditamos a conta única, tá? Reduzindo a conta única e dando baixa da obrigação. E aqui nós vamos para o registro das transações típicas quanto a fatos extra-orçamentários. Nós vamos reparar que os fatos extra-orçamentários só têm lançamentos no sistema patrimonial. É o caso da inscrição de restos a pagar processados, em que a gente debita fornecedores e credita restos a pagar. No cancelamento de restos a pagar processados, a gente debita restos a pagar e credita uma VPA independente do orçamento. No ingresso extra-orçamentário, receita extra-orçamentária, debitamos conta única e creditamos o passivo financeiro, tá? Que envolve a dívida flutuante, consignações, depósitos terceiros, depósito de calção. O ingresso extra-orçamentário é aquele em que o Estado tem um mero poder de gestão, é uma receita ali transitória. Dispêndio extra-orçamentário, restituição da receita extra-orçamentária. Nós debitamos baixa lá no passivo financeiro e creditamos a conta única, dando a saída do recurso. Fatos extra-orçamentários, ainda, quanto à incorporação de bem, uma doação recebida, só gera lançamento no sistema patrimonial. Tá? Então, nós temos débito de estoque, bens móveis ou imóveis, a depender da característica do bem da doação recebida, e um crédito numa VPA independente da execução orçamentária.
para a desincorporação de um bem, como exemplo, consumo de estoque, baixa de sucata ou bens inservíveis, nós temos débito da variação diminutiva independente do orçamento e o crédito em estoque de bens móveis e imóveis. Quanto ao aumento de passivo fundado, nós temos a variação cambial e o reconhecimento de dívida. Então, nós vamos debitar a variação diminutiva independente do orçamento e creditar a dívida fundada passivo financeiro. Redução de passivo fundado, variação cambial, débito em dívida fundada, passivo não financeiro e crédito em variação aumentativa independente do orçamento. Tá? Aumento de ativo não financeiro, inscrição da dívida ativa, nós vamos debitar a dívida ativa e vamos creditar a receita a receber. Tá? Lembrando que a dívida ativa é do que foi lançado e não foi arrecadado. Aí ocorre a inscrição em dívida ativa. Lançamos 10 de IPTU e só arrecadamos 7. Então a dívida ativa será 3. Cancelamento de ativo não financeiro. Um exemplo é cancelamento por prescrição da dívida ativa, em que debitamos a variação diminutiva independente do orçamento e creditamos a dívida ativa. Ou seja, prescreveu o direito do Estado de exigir que a Fazenda, que a Procuradoria, cobre essa dívida para o Estado, beleza? Na União vai ser a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Estado a Procuradoria-Geral do Estado e no município a Procuradoria do município, que tem o poder de cobrança da dívida ativa. Tá? Assim encerramos lançamentos. Boa noite, boa semana, estudem. Obrigado.